Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Cast no 12. Esse podcast que traz para você histórias incríveis de superação para que você possa se inspirar e não desistir dos seus sonhos nunca. Hoje a gente tem aqui uma super empresária da cidade de São José do Rio Preto, a minha cidade onde eu moro atualmente. Ela vai compartilhar com vocês um pouco da história dela no ramo da construção, no ramo de materiais de construção. E eu quero saber daí de casa quem é que é empreendedor. Escreve para mim nos comentários, você que empreende, você que tem uma empresa, você que busca crescer no seu negócio, já escreve aí qual é o ramo que você atua, que eu tô curiosa para saber, hein? Agora, mais uma coisa, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa seu like, porque isso faz com que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. E hoje aqui com a gente nós temos essa empresária maravilhosa, que é a Meire Ferreira. Você vai encontrar ela no Instagram como meire.fe e ela vai contar um pouquinho da história dela aqui pra gente. Então fica com a gente até o final, eu tenho certeza que você vai amar todas essas dicas. Meire! Olá, Grace, boa tarde. Olha, seja bem-vinda, muito feliz de você estar aqui com a gente. Tenho certeza que esse momento vai impactar muito a vida de quem está lá em casa assistindo e empreendendo também, ou começando a empreender, ou dando esses passos aí rumo ao empreendedorismo, e também aquelas pessoas que estão em fase de construção, né, gente? Que a gente sabe que é coisa que a gente sempre precisa, é dica sobre isso. Muito obrigada, Meire, pelo seu tempo, viu? Oi, Grace. Boa tarde, desde já agradecendo aqui a participação. Muito feliz em estar aqui, podendo compartilhar com vocês a minha história. Ai, que linda. Sim. Meire, conta pra gente, esse negócio de trabalhar no ramo da construção foi sempre? Você era uma menina, qual eram os teus sonhos? Conta pra gente um pouquinho da evolução dessa história. Você fez administração de empresas, a gente estava falando agora há pouco, eu também sou formada em administração, então conta pra gente essa história. Sim, Grace, eu me formei em administração de empresas aqui na cidade de São José do Rio Preto mesmo, na faculdade, não sei se posso falar o nome da faculdade. Pode falar. Na Dom Pedro, né? Então lá onde nós encontramos lá, com certeza, vários empresários hoje se formaram em administração nessa faculdade. Uhum. E eu fui do comércio, Grace. Eu trabalhei bastante no comércio de São José do Rio Preto, eu trabalhei na Lojas Americanas, na época lá no centro, no anos mais ou menos de 97, né? Trabalhei numa loja de calçado. Como vendedora? Sim, como vendedora, como caixa, né? Naquela época era crediarista, né? Eu trabalhei muito como crediarista em uma loja de calçados. E lá que despertou esse interesse de empreendedorismo, né? E me despertou no segmento da construção civil. Chegou um tempo que você falou assim, não, eu Sim, preciso de mais, preciso evoluir. E muito bacana você falar isso, porque é um processo, né, que muitas vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas querem, sem experiência nenhuma, também já começar a empreender e a construir. É legal você contar que você passou por algumas etapas, aprendeu a vender, aprendeu a desenvolver habilidades com pessoas, porque isso é muito importante, né, Meire, para que você consiga ter um negócio próprio também, né? Para termos assim um negócio, né, não é você ir lá, opa, vamos abrir, vamos começar. Então naquela época, voltando aí a 25, 24 anos atrás, então existia uma pesquisa, existia ainda sempre, nós não tínhamos o que nós temos hoje, né? Então onde foi que despertou? Primeira locação, pesquisa avenida, né? E onde foi que a gente começou com aquela portinha? E você tem que ter um pouquinho de entendimento, uma pesquisa, nós, né? Teve alguém já experiente lá na área da construção civil, o que vende, o que não vende, o que começa, qual é o local a ser locado para montar essa loja. E sim, assim começamos, né? Pequeno e depois foi crescendo com o tempo. Crescendo com o tempo. Me recordo que na época eu trabalhava na loja de calçado, durante o dia eu ia para a loja e à noite eu ajudava a loja, que foi época de final de ano, no crediário trabalhar. O meu primeiro caminhãozinho, que na época nós dávamos o nome de Brutus, foi da minha rescisão que eu comprei. Olha o caminhão. Só. Então, assim, são umas histórias gostosas de se falar e de voltar ao tempo. Verdade. Então, para chegar e de se orgulhar, né? Com certeza. Porque eu falo assim que todo o caminho, pequeno ou grande, porque tem gente que já teve um pouco mais de contribuição na vida para começar já com uma situação melhor. Mas é muito bonito você ver uma história dessa, igual você está contando agora, que a compra do primeiro caminhãozinho veio juntando ali uma rescisão, enfim. E isso com certeza depois desse momento, da decisão de começar, vieram muitas coisas que aconteceram no caminho, muitas evoluções, né, Meire? Porque por mais que você já sabia também lidar com pessoas, quando a gente sai para montar o nosso próprio negócio,
né, independente da nossa própria marca, vamos colocar assim, a gente se depara com um monte de situações adversas, né, Meire? E você não desistiu. Quantos anos já tem a loja? 25 anos. 25 anos. Fala pro pessoal o nome da tua loja aqui em São José do Rio Preto. Gente, eu tô localizada lá na Avenida de Maia, Constru Mais Materiais de Construção. Precisando de material, pode ir lá. Então, a Constru Mais, ela tem acabamento, tem material do começo até o fim de uma obra. Isso, que a gente costuma dizer que o material básico, né, onde envolve lá o cimento, os tijolos, os ferros, enfim, é todo o material básico, né? E quando você fala disso, eu fico imaginando assim, a alegria que não deve ser quando você passa em um terreno que começou a construir, que comprou o material de você, e depois você passa e vê uma família habitando naquela casa. De uma forma ou de outra, você e seus colaboradores passam por esse processo também, né, Meire? Com certeza passamos, né? Não começamos de como estamos hoje, entendeu? Eu lembro que na época, quando eu entrei dentro da loja, que eu vi tudo aquilo, eu não sabia o que era um cimento. Eu não sabia o que era uma latinha de tinta. Então foi desafiador, eu cheguei a chorar dentro de uma loja, porque eu não sabia o que era o item, mas aprendi. Hoje, isso, com certeza, você desenvolve, claro, não é tudo que sabemos, né, sobre o segmento que atuamos, mas hoje nós temos aí, né, tudo, a rede social e tudo para você aprender sobre o Mas produto, tem a referência, né, eu falo assim, o estudo, a habilidade que você desenvolveu a longa data, mas o que eu quis dizer da casa aqui agora há pouco, é a emoção também de ter feito parte, porque você fez parte da história de uma família, né, então quantas famílias nesses 24 anos você não impactou com o teu trabalho, com o teu atendimento, com o teu tijolo que você vendeu ali, saber quantas casas aqui tem um pouquinho da Meire, do sonho da Meire lá de trás, não é lindo olhar para isso, Meire? Construir mais. Então você hoje tem os clientes da época que vão até lá, nossa, vai construir a casa aqui para construir mais, com a Meire. Então isso é muito prazeroso. Com certeza. E a construção, você vê, a casa é o sonho de todos. É o sonho, seja você trabalha com o sonho das pessoas, diretamente. É maravilhoso, é maravilhoso você poder estar ali, você entregar, você visitar, sabe? Hoje nós temos as redes sociais, você pode fotografar, você pode postar, você pode mostrar o seu trabalho, juntamente com a pessoa feliz que realizou o sonho de uma casa própria. Então isso é maravilhoso. Isso é muito gratificante na minha profissão. Eu imagino. E é um segmento assim que eu adoro. É assim, não tenho assim como descrever a minha alegria de poder estar eu imagino. E eu olho assim, para um negócio que começou sem você já ter tido uma base sobre isso, você foi desenvolvendo no caminho e a persistência que você teve que ter. Fala um pouquinho pra gente sobre essa persistência, Meire, porque a persistência eu acredito que é um dos tópicos fundamentais para que de verdade você chegue a um resultado, porque muitas pessoas começam um negócio e nos primeiros desafios desistem do negócio. Eu falo assim, não é pra mim, eu não sou desse ramo, não tá dando certo. E eu imagino quantas quebradas de cabeça você deu, quantos murros em ponta de faca pra falar assim, não vai, agora vai, e não desistiu, né? Então, quantos anos, 24 anos você tá com a loja? 24 deve ter sido muitos desafios, né, Meire? Sim, gente, foi encontrado vários desafios. Não é o primeiro que vai fazer a gente desistir. Por vários, é financeiro, é pessoas que você não consegue compartilhar assim, para trabalhar, para te ajudar, para agarrar com você. Não, são desafios, são crises, na época mudava muita moeda, né? Então é mudança de moeda, mudança de governo, tudo mexe com a economia. E mexe com a economia geral do país, mas também com a estruturação dos seus preços, com comissionamento, com tudo. Com tudo, preços, o público com quem você vai trabalhar. Então, mexe com tudo. Na minha época, eu passei por várias crises. Chegou o dia de você não ter vontade de ir para a loja, levantar as portas. Então, mas eu não desisti. E hoje, depois de 24, 25 anos, passa por o mesmo problema. Vem governo, muda moeda, muda plano, muda economia e você tem que estar firme e forte, não desistir. Entender que a circunstância externa sempre vai oscilar. Sim. Eu falo muito sobre isso, que a circunstância lá fora, ela não pode determinar o ritmo do teu sucesso. É óbvio que impacta em alguns momentos, mas dependendo da forma com que você se posiciona, por exemplo, se a gente olhar a pandemia, né? Ela deu um chacoalhão profissional em muita gente, né? A pandemia foi uma revolução para todo que é lado, né? Para todos os lados. Mas o ramo da construção cresceu muito, né? Cresceu muito.
crescimento foi assim, o crescimento que até nós mesmos esperávamos, né? Do crescimento que teve a construção civil. E eu imagino que muitas pessoas em casa começaram a olhar e falar, poxa, preciso pintar essa parede. Sim. Porque às vezes as pessoas em tanta correria não paravam para olhar quantas coisas precisam organizar dentro de casa. Você sabe que tem uma coisa que eu falo, Meire, que eu acredito muito. Assim como tá uma coisa na sua vida, é como tá todas as outras. E às vezes as pessoas não param para fazer uma reforma que precisa na sua casa. Vão só protelando e não param para ajustar. E uma coisa que eu falo, e você deve escutar isso muito dentro da loja, né? O provisório se torna definitivo. Às vezes, prove sempre. Essa é nova. Prove sempre. Chamamos de prove sempre. Verdade, muito bom. Por quê? A pessoa tem ali, fez um remendinho ali na parede, provisório, primeiro dia a gente vai mudar isso aqui. E aí o que acontece? Passa um dia, passa um mês, passa um ano, quando você vê, você tá 10 anos com aquele puxadinho, você não arrumou. Por que isso acontece? Existe uma explicação. A nossa mente, ela se acostuma com tudo, gente. Com coisas boas e com coisas não boas na vida. E aí você começa a olhar para aquele puxadinho, já não te incomoda mais. Sim, justamente isso mesmo. Acontece. E aí você vai adaptando, e eu acho que a pandemia, acredito que na pandemia as pessoas começaram a enxergar aquilo que já não estava mais enxergando, porque sai tão corrido para trabalhar, para fazer tanta coisa, começou a olhar, né? Então o ramo da construção, eu vi muita gente falando, tô reformando, tô arrumando, porque justamente estava mais dentro de casa também, né? Grace, foi uma loucura a pandemia. Para nós, o segmento foi uma loucura, e aí aquela loucura, todo mundo querendo material, sem poder a gente trabalhar, sem saber se abrir loja, se não abertura de loja, de telefone e com porta fechada. Foi uma verdadeira loucura. Até que veio a falta de material. Nossa. Você não imagina a loucura. Eu imagino que a dor de cabeça, que era para ser o lado bom, acabou ficando o lado ruim. O desespero das pessoas, não tinham o que fazer. Vamos já com a construção civil, tá liberado, então vamos reformar, vamos construir, vamos... E eu acredito assim que na época, quem tinha investimento em dinheiro, investiu na construção. Verdade. Tanto é que nós tivemos um boom em questão de valores, de terrenos, de materiais grandes pela proporção. Então isso está acontecendo, né? Aconteceu, não paralisou, não voltou, entendeu? E né? Continuou crescendo, Continuou né? crescendo esse segmento, então continua crescendo. Por isso que eu falo que a gente tem que ter a mentalidade de encontrar sempre a solução e sempre algo novo para o nosso negócio. Sim. Porque como tudo fechou, a gente imagina que tudo vai parar. E o ano da pandemia, que foi 2020, que foi o auge, foi o ano que eu mais faturei também. Foi o ano que eu mais cresci, foi o ano que eu mais faturei dos últimos anos, né, que estava vindo. Foi um ano que eu faturei quase o dobro do que eu havia faturado no ano anterior. E aí eu me pergunto, o que fez de diferente, eu atuando num segmento que outras pessoas também atuavam e outras pessoas estavam paradas, paralisadas, com medo, com um monte de insegurança. E aí a dica que eu falo para vocês que estão em casa peguem aí o testemunho da Meire, peguem o testemunho da Grace, peguem inspiração diante de qualquer adversidade. Foco na solução, eu falo muito isso, né, Meire? Que se a gente acordar pensando no problema, você vai falar assim, meu Deus, focado só no problema, a energia tua vai toda pelo ralo. Eu tive esse momento, Grace, mas hoje não mais. O meu foco é a solução. É como eu falo, a vida ela não vem como um mar de rosas. Nós temos os desafios. Exatamente. E eu passo por eles também. Há 2 anos eu passei por um desafio muito grande e foquei no problema, no desafio. Hoje não mais. Hoje eu foco na solução. Na solução. A solução de resolver E quanto mais rápido a tua mente fica para buscar a solução, é muito engraçado. A minha mente ela é tão treinada na solução, Meire, que às vezes a pessoa tá me contando o problema, a minha mente já tá... eu tô escutando aqui com um lado, mas com a outro pedaço aqui, eu já tô pensando, poxa, o que eu vou fazer aqui? O que é essa solução? O que é essa solução? Até na hora a gente almoçou junto hoje, a gente estava compartilhando sobre isso, né? De uma situação que aconteceu essa semana, boa pra mim, mas tipo, era uma surpresa. Eu falei, meu Deus, e se? Então a minha mente já estava lá procurando a solução do plano B para solucionar se não tivesse dado certo aquilo que da maneira que eu gostaria. Então é muito importante de ter essa alta performance. Meire, que recado você dá hoje para as pessoas que estão aí em casa nos assistindo, que estão empreendendo, que já passaram, que passam por essas oscilações de mercado, situações externas, que empreendem, que sonham, que palavra você deixa aqui pra gente encerrar o nosso podcast? Gente, não desista dos seus sonhos. Não é o primeiro obstáculo que você encontrar que você vai desistir.
são processos da vida. Nós vamos ter os benefícios, nós vamos ter o dia da escuridão, o dia da dor, o dia que você não vai ter o dinheiro para pagar o boleto bancário. Então não desista. Isso faz parte do processo. Então, Grace, acho que é isso. Processo de evolução. Processo de evolução. Processo de evolução. E quando a gente aprende e a gente começa a entender o quão amados, herdeiros, filhos e prósperos temos a possibilidade, se a gente começa a acessar isso que a Meire falou aqui, que é entender, a olhar para a solução e a não desistir nunca. Isso é se tornar imparável. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que vocês compartilhem muito. Por quê? Porque são histórias reais, assim, que mostram pra gente que é possível. Hoje, a Meire tem uma quantidade lá de funcionários, de colaboradores, e lá atrás, ela era uma colaboradora de um outro espaço, mas o sonho, ela não desistiu do sonho dela, ela batalhou e hoje ela está aqui compartilhando com vocês. Depois eu quero convidar vocês para ir no Instagram da Meire, conhecer a Constru Mais, que é aqui em São José do Rio Preto, entrega em toda a cidade. E você que é da São José do Rio Preto, da região, aproveite, porque eu tenho certeza que o atendimento lá vai ser de excelência, os preços de excelência, e é uma longa história que está lá atrás de uma grande mulher que é você. Parabéns e muito obrigada, Meire. Agradeço, desde já. Muito obrigada.